Fala pessoal do canal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de história. Nossa aula de hoje vai contemplar a Primeira República. Na verdade, eu separei alguns pontos que eu julgo ser ser principais para a elaboração, né, talvez de uma redação, com entendimento, né, para fazer uma redação ou coisa parecida, ou até mesmo questões relacionadas ao Enem, vestibulares, provas afins, tá ok? Então, é um breve resumo dessa Primeira República, tá? E alguns pontos que eu vou falando para vocês durante a aula, que serão revistos em outro momento, porque são pontos de aprofundamento, então demanda um pouco mais de tempo, tá? Mas isso daí eu vou passando para vocês, tá joia? Então vamos aí a alguns slides que eu separei, e esses slides vão nos ajudar nesse entendimento, tá bom? Olha aí, então nós temos, pessoal, a Primeira República datada aí de 1889 a 1930. Então, como que ela vai ser consolidada? Então, nós temos um processo aí, basicamente, descontentamento da Igreja Católica com o Imperador Dom Pedro II, nós temos descontentamento dos militares do Exército Brasileiro com Dom Pedro II, nós temos o descontentamento dos cafeicultores, também relacionado ao governo do Dom Pedro II, tá? Tudo isso daí porque são processos que nós temos que parar para analisar cada um, né? Bom, e o que vai fazer basicamente acontecer a proclamação da República será o abolicionismo, tá? O abolicionismo, 1888, ele vai dar uma grande brecha para que aconteça a República por causa dos cafeicultores escravocratas do momento que não queriam a abolição da escravidão, certo? Porque a sua maior mão de obra, sua mão de obra estava no processo de escravidão, tá ok? Tá, então nós temos 15 de novembro de 1889 aí a proclamação da República, e essa República ela é dividida entre Primeira República e depois o Estado Novo, assim sucessivamente. A Primeira República ou República Velha 1889-1930, como tá aí para vocês, porque o Getúlio Vargas que vai datar essa república até 1930 de República Velha. Quando ele implanta o Estado Novo, ele vai falar, não, agora acabou aquela velha república, todos aqueles novos, aqueles velhos procedimentos vão acabar, que a gente vai ver esses procedimentos agora, tá bom? Então, pessoal, como de introdução para vocês, né, 15 de novembro nós temos a instalação da República, formado o governo provisório, liderado pelo Deodoro da Fonseca, tá bom? E aí algumas ações. Nós temos aqui embaixo a formação da Assembleia Constituinte. Até que essa Assembleia Constituinte se forme, nós temos aqui alguns processos que já vão tendo andamento. Expulsão da família real, tá? Assim que nós temos a proclamação da República, essa família real ela é expulsa, ela recebe essa comunicação e ela é expulsa em 24 horas, aí ela está fora do Brasil, tá? Proclamação da República Federativa do Brasil como forma de governo, e a transformação da província em estado. Esses dois pontos aqui, porque quando nós falamos transformação da província em estado, é essa República Federativa, o Estado Federado. Hoje nós temos os Estados Federados ou entes federados, tá bom? E aí o governo também ele não vai reconhecer nenhum outro governo que se oponha contra a República, tá? Então, porque nós temos alguns estados aí, em algumas manifestações, que não vão aí a querer aderir à República, mas ela já foi consentida. Lembrando que essa República, essa instalação da República, o povo não vai fazer parte, tá? Todo grito pela formação do Partido Republicano lá, a partir de 1870, por volta de 1870, é com força que o povo participe, mas na proclamação, no dia da proclamação, o povo não vai participar. Tá joia? Somente lá os militares e aqueles apoiadores, os políticos, né, basicamente. E aí, pessoal, depois desses acontecimentos, nós temos essa formação dessa Assembleia Constituinte que vai formular uma nova Constituição, certo? Então, conforme esse processo aí ainda, que o Deodoro faz parte do governo provisório, nós temos um fato muito importante para que vocês tenham entendimento, que foi o encilhamento. Né? O encilhamento ele é causado pela grande emissão de moeda permitida pelo ministro, então, que era o Rui Barbosa, tá?
Essa emissão de moedas ela vai dar margem para a abertura de sociedades anônimas, alguns pequenos bancos, pequenas indústrias, uma especulação de uma falsa prosperidade. Então as pessoas começam a investir muito, muito empréstimo, muito empréstimo. Vai chegar um momento que essa moeda vai ser desvalorizada e nós temos um estouro dessa bolha financeira, né? E aí o encilhamento, por quê? Um aumento do custo de vida. Então as pessoas passam por problemas de consumo, né? Eu ganho, mas não ganho o suficiente para consumir porque o custo de vida é muito alto, tá beleza? Bom, e aí nós temos a Constituição de 1891, tá bom? É a primeira Constituição republicana, é bom que vocês saibam, a primeira Constituição republicana, tá? 1891, 24 de fevereiro de 1891. Ela vai dar margem para as eleições indiretas. Lembram aquela Assembleia Constituinte? Agora eles vão escolher os presidentes, né? E aí nós temos duas chapas. Nós temos a chapa dos militares aqui, que é a Marechal Deodoro da Fonseca, e a chapa dos civis, Prudente de Moraes. Entretanto, o vice do Marechal Deodoro da Fonseca é um cara civil e o vice do Prudente de Moraes é o Floriano Peixoto. São dois militares do exército, tanto o Marechal como o Floriano, mas eles não tinham a mesma ideologia política. O Floriano ele era um cara mais do povo, ele tinha mais acesso, ele era mais popular que o Marechal Deodoro, tá? Principalmente depois que o Marechal Deodoro vai ganhar. Então, você escolhia primeiro o presidente e o vice-presidente. Hoje você escolhe uma chapa completa, presidente e vice-presidente. Naquele período não, você escolhia o presidente e também o vice-presidente, tá? E quem ganhasse trabalhava com o outro, tá? Olha aí. Então nós temos 129 votos e 150 do Marechal Deodoro e 153 como vice Floriano. Acabou os dois militares. Contudo, agora nós temos a República da Espada, pessoal. A República da Espada, ela de 1889 a 1894, né? O Marechal Deodoro, durante o governo dele, como presidente, ele vai ser destituído, ele vai pedir renúncia, né? Por causa da primeira revolta da Armada. O governo dele vai ser marcado por vários pontos aí, nepotismo, o encilhamento, tá? Ele vai fechar os jornais, vai decretar estado de sítio, vai fechar o Congresso e basicamente, tá bom? E aí então ele renuncia, o Floriano Peixoto que vai assumir, que é o vice, tá? Lembrando que quando ele renuncia, a Constituição ela falava o seguinte: na renúncia do presidente em menos de 2 anos, a chapa toda tem que renunciar e abrir novas eleições. Um jeitinho brasileiro do Floriano Peixoto, ele vai continuar, então ele vai suceder o lugar e não vai dar margem às novas eleições, tá ok? Bom, nesse ponto então, durante o governo do Floriano Peixoto, nós temos alguns problemas, né? A revolta federalista, né? A revolta federalista, ela vai ser marcada pelos maragatas e os pica-paus. Os pica-paus são os castilistas, né? Apoiados pelo Júlio de Castilhos, tá joia? É um ponto, a revolta federalista é um desses pontos que eu disse no início, que a gente tem que trabalhar só ela para fazer um entendimento mais completo, tá? Eu falei dos maragatos porque eles terão apoio do Floriano Peixoto, tá? Eles terão apoio do Floriano Peixoto, que terá apoio aqui dos batalhões patrióticos, tá? Esses batalhões patrióticos são civis que vão apoiar o Floriano em várias ações para ajudar o exército, um reforço ao exército. Tá, quando nós falamos em revolta federalista, nós temos mortes, perseguições, fuzilamento, degola basicamente, e ela vai ser conhecida como a Revolução da Degola pela forma com que ela foi tratada, tá beleza? E aí, durante Floriano Peixoto, seu governo, nós temos a segunda revolta da Armada, tá? Que surge então os batalhões patrióticos que eu já falei para vocês quem são, beleza? Caminhando aí, a partir de 1894, então, pessoal, só para fazer aqui, nós temos novas eleições e quem vai ganhar vai ser um cara chamado Prudente de Moraes. Aquele que combateu, que foi rival político do Deodoro da Fonseca lá na primeira eleição da República, tá beleza? E aí, a partir daí, nós temos a República Oligárquica.
tá bom? A república oligárquica porque nós temos a oligarquia cafeicultora em si que vai fazer às vezes agora na presidência, no poder executivo e outros poderes aí durante o governo. Essa política oligárquica ela vai ser datada, então vai se chamar de política dos governadores. Já vamos entender o que será a política dos governadores, tá? Lembrando, essa política dos governadores, ela vai dar acesso aqui o voto de cabresto, tá? As próximas eleições serão de cabresto. Por que cabresto? Porque agora a gente vai entender o que é a política dos governadores. Então, ó, primeiro ponto, a articulação política desses governadores com os presidentes lá e a Câmara, né, os deputados também da Câmara, de que os governadores ou os candidatos apoiariam determinado presidente desde que ele não influenciasse nas questões do Estado, tá? E aí nós temos o voto aberto. O voto aberto, você podia ver quem votava em quem, e os mesários eles eram escolhidos pela Câmara de Vereadores. Ou seja, então, né, você tem que ver quem está votando em quem. Isso aí também dava margem para você, para aquele que você queria que ganhasse, ele vai ganhar vários votos jogados fora, enfim, tantas as situações que a gente pode imaginar por esse voto aberto, né? E ele vai dar margem também para o clientelismo, né? Porque os coronéis, eles tinham esse título pela questão das suas fazendas, né? Grandes fazendeiros aí, que os governadores que davam título para esses caras aí. Bom, eles junto com advogados, com médicos e tudo, eles davam alimentos, distribuição de várias coisas de primeira necessidade aí para os eleitores em troca de voto. Então eles eram cuidados, né, por esses nas eleições aqui pelo voto aberto, tá? Dentro dessa política nós temos o café com leite, como a bancada dos deputados, tá? Essa bancada era bem maior dos deputados de São Paulo e Minas, eles tinham a maior decisão. Então eles começam a concordar que cada ano que vai passando das eleições, um presidente de cada cidade aí, de cada estado vai ganhar. A política do café com leite, então nós temos a política aí de São Paulo e Minas Gerais. São Paulo café, Minas Gerais produtor de leite, né? Então, total, 11 presidentes alinhados a essa política, nós temos 6 paulistas e 3 mineiros. Os paulistas saíram ganhando aí nessa política, tá? Bom, e aí nós temos algumas ações políticas, ó. O Fundo de Loa, tá? Que o Brasil tinha muitos empréstimos, então nós temos essa concessão de um único empréstimo para sanar todas as dívidas. O Fundo de Loa, é um outro ponto que a gente tem que trabalhar somente nele, que ele é muito extenso, né? Tratado de Petrópolis, Brasil e Bolívia, nós temos a aquisição do Acre, por exemplo, mais um território para o Brasil, aí até então o Acre era da Bolívia. Convênio de Taubaté, a política de valorização do café com leite, pessoal. Compra-se, o governo começa a comprar um grande estoque de café, segurar esse estoque para dar uma valorização nele, tá bom? E aí nós temos a construção da Ferro Noroeste também. Essa Ferro Noroeste é de São Paulo a Mato Grosso, né, para poder transportar basicamente os produtos, tá? E a criação do serviço de proteção aos índios, não é ao índio, é aos índios, porque nós temos várias etnias, tá, beleza? Bom, nós temos aqui também um processo de urbanização dos grandes centros, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nós estamos falando, pessoal, da Belle Époque brasileira. Quando nós falamos de reurbanização, Belle Époque brasileira, porque nesse mesmo momento, ó, o número de indústrias no Brasil, depois vocês dão uma conferida aí, ó, né? Cada ano que passa, aumenta-se e nós temos o aumento do número de operário. É bom para a economia, é bom para o trabalhador, mas nós sabemos que esses trabalhadores passam por uma grande dificuldade durante a insalubridade de trabalho, o serviço excessivo, tá? Mas nós temos uma reformulação, porque Belle Époque brasileiro, porque no mesmo período, um pouco anterior, nós temos a Belle Époque sobre a industrialização, a reformulação dos grandes centros urbanos aí na Europa, tá, beleza? Então, pessoal, nós temos a borracha a partir de 1880, que vai fazer parte, só que ela vai cair porque nós temos a concorrência internacional. É um grande ponto também que vocês podem estar olhando aí sobre a questão econômica, tá, beleza? Primeira Guerra Mundial, greve de 1917, gripe espanhola, Semana da Arte Moderna, tenentismo, tá? Tudo isso daí também pode influenciar em qualquer questão aí que possa cair para vocês. Aqui são as referências, espero que tenha ajudado a vocês, tá bom? Pessoal,
espero que vocês tenham gostado dessa aula. Dê seu like, compartilhem e se inscreva. Muito obrigado, tá?